Glória a Deus. Hoje a célula Justificados pela Graça, como todos nós somos, amém? Pela graça. E o nome dessa célula, que a Maiara e o Campos lideram, é um nome lindo, que nos lembra que é pela graça, não é pelo nosso mérito, não é pelo sacrifício de nenhum homem, foi pelo sacrifício de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez por isso? Sim, Senhor. Somos justificados pela graça, pelo Senhor. Estende sua mão para cá e vamos orar pelo Campos, pela casa dele. Ele é a pessoa que o Senhor vai usar nessa noite para falar conosco. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Continuamos na tua presença te adorando, Senhor. E nessa hora, Pai, nós abençoamos o nosso irmão, abençoamos a casa dele, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor o use nessa noite para falar conosco, Pai. Fala conosco pela boca do Campos, seja com ele, Pai, que ele seja cheio do teu Espírito Santo, que ele transborde para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Grande alegria estar aqui novamente. Poder trazer uma palavra que, particularmente... Obrigado, irmão. O Espírito Santo tem me incomodado bastante. E ser sincero para vocês, toda vez que eu venho aqui pregar, eu tenho uma alegria imensa no meu coração. E espero que hoje a palavra que eu trouxe realmente adentre ao coração de vocês e vocês saiam daqui com uma reflexão positiva dessa palavra. O tema da palavra hoje, irmãos, é: por que tenho que manter fortalecida a minha fé? Gostaria de antes fazer uma recapitulação das pregações anteriores que eu trouxe aqui. A primeira pregação foi sobre o primeiro mandamento que Deus, e o mais importante mandamento que existe na Bíblia. Está lá em Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30, que diz que devemos amar unicamente ao Senhor com todo o nosso amor, força, entendimento e alma. É o primeiro mandamento. A segunda pregação, irmãos, foi com relação ao mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. E nessas duas pregações, quem participou, quem ouviu, quem seguiu pela internet, quem pôde ver, eu tentei demonstrar sobre o primeiro mandamento de Deus e sobre a questão do mundo que nós vivemos estar sobre o domínio do maligno. Então, uma vez amando a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos passar por essa terra que é temporária, né, lidando com o maligno, com as tentações. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fortalecimento da nossa fé. Esse fortalecimento diário que a gente tem que buscar. A fé, irmãos, nada mais é do que o alicerce. É a base de sustentação. Isso daí, para quem participou dos estudos, no mês de agosto, o pastor falou muito sobre a excelência com Deus. Né? É a partir da fé que teremos a salvação, a vida eterna, e passaremos, irmãos, sem julgamento da morte para a vida. Quem estava aqui terça-feira, né, Alemão? Aprendeu um pouquinho mais sobre o trono, sobre o julgamento e sobre o passar da morte para a vida sem esse julgamento. Então, eu gostaria, nesse momento, que vocês, irmãos, abrissem o coração. Eu acredito que o Espírito Santo vai trazer bastante revelação, como ele trouxe para mim, está trazendo para mim. E a gente lembrar, num primeiro momento, que o coração é o habitar do nosso Deus.
tá? Aquela centelha pequenininha do Espírito do Deus Supremo habita em nós. Existem pastores e existem pregações que eu acredito que os irmãos já ouviram sobre o Deus com D minúsculo, né? Então nós temos uma parte de Deus no nosso ser. Então, mais uma vez eu peço aí que abra o seu coração, né, e compreenda a palavra de hoje. Irmãos, eu vou falar um pouquinho de Mateus capítulo 24, o sinal do fim dos tempos. Esse sermão profético você encontra em Mateus, você encontra no livro de Marcos e você também encontra no livro de Lucas. Então eu vou usar alguns trechos do sermão escrito por Mateus, Marcos e Lucas. Então, começando em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, eu utilizei a nova versão internacional. Os irmãos têm a revista atualizada, né, Almeida, tem a nova Bíblia Viva, né, mas o que diz lá? Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Irmão, só para a gente se contextualizar, eu peguei um texto aqui de um historiador chamado Josefo Pastorini, só para vocês entenderem como era o templo de Jerusalém, e eu fiquei abismado pelo templo. Quando a gente fala em templo, a gente pensa que são os templos de hoje, um amontoado de pedra. Mas o que era o templo de Jerusalém, quando os discípulos mostravam a Jesus? Era um templo todo coberto de lâminas de ouro, tão espessas que desde o alvorecer se ficava tão ofuscado quanto pelos próprios raios solares. Dos lados em que não havia ouro, tão brancas eram as pedras que essa massa soberba parecia de longe aos estrangeiros que o não conhecia uma montanha coberta de neve. A arquitetura dos pórticos era quase semelhante ao resto. Viam-se tapeçarias estendidas de diversas cores, adornadas de flores de púrpura, com colunas entre elas nas cornijas, das quais pendiam ramos de videiras de ouro, com seus cachos e suas folhas tão bem trabalhadas que nessas obras tão ricas a arte nada ficava a dever à natureza. O templo foi reformado pelo rei Herodes. E para vocês perceberem o tamanho dessa construção e a sua riqueza em ouro, tapeçaria, pedras, realmente ofuscava os olhos. E Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão e que não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, no ano 70 depois de Cristo, houve a invasão de Jerusalém, e os soldados de Tito, o general Tito, que posteriormente virou imperador, destruíram o templo de Jerusalém. Atearam fogo ao templo e derrubaram todas as pedras, porque entre as pedras havia ouro. Então eles destruíram o templo e levaram tudo o que tinha, concretizando a profecia que Jesus tinha feito lá atrás, que não sobraria pedra sobre pedra. Esse início, irmãos, eu quero chamar a atenção de que uma profecia foi cumprida. Então, tudo que Jesus diz, tudo que Deus diz, a gente nunca pode duvidar. Ela vai ser cumprida. Ou ela foi cumprida, ou ela se cumprirá. Esse sermão do capítulo 24, irmãos, é um sermão profético. Continuando, Mateus capítulo 24, vamos para o versículo 3. Tendo Jesus se assentado, todos? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Irmãos, vocês creem na Bíblia? Realmente vocês creem na Bíblia? Vocês têm dúvida do que está escrito nesse livro? Alguém aqui tem dúvidas? Possui uma contestação, possui um sentimento no coração de que isso é mentira, isso não vai acontecer, ou isso nunca aconteceu? Há alguém entre nós que tem esse sentimento? Por que eu pergunto, irmãos? Porque o tema é o fortalecimento da fé. E uma coisa que eu aprendi: se você tem dúvidas, a única forma de sanar a sua dúvida é lendo a Bíblia, é buscando na Bíblia. Não é em psiquiatras renomados, cientistas renomados, doutores renomados. As respostas para tudo se encontram na Bíblia. Então, dentro dessa análise da Bíblia, já que todos aqui disseram para mim que acreditam no que está escrito na Bíblia, eu vou prosseguir agora com a minha pregação, né? Então eu dei a introdução do que Jesus tinha falado para os discípulos, e 70 anos depois de Cristo aconteceu o fato, né? E o texto fala dos sinais dos fins dos tempos. Seguindo então, irmãos, vamos lá para Lucas capítulo 21, por gentileza, no seu versículo 8º e 9º. Lucas capítulo 21, versículos 8 e 9. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, Senhor, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Irmãos, o que quer dizer esse texto, esse versículo? É uma evidência que nós seremos tentados à enganação. Muitas pessoas se dirão Jesus Cristo, operarão milagres, curas, e se dirão realmente serem Jesus Cristos. Eu pergunto aos senhores e senhoras, alguém acredita que existe no mundo pessoas que digam ser Jesus Cristo? E se existem pessoas que conseguem acreditar nessa fala? Vocês sabem, vocês acham que existem pessoas hoje no mundo se dizendo filhos de Deus e se intitulando Jesus Cristo como Messias enviado por Deus? Alguém duvida que isso ocorra ou não? Pois bem, irmãos, pasmem, mas infelizmente há pessoas que se dizem ser Jesus Cristo. E o pior, existem pessoas que seguem estas pessoas. Eu trouxe 5 casos aqui que me chamou a atenção. Tá? O primeiro caso é na Rússia. Um agente de trânsito, com a crise após o final da União Soviética, perdeu o emprego e num belo dia despertou dizendo que era Jesus. Adotou um visual de Messias e aos poucos os discípulos ergueram a comunidade. O nome dele é Vissarion, tá? Ele é conhecido como professor e tem 10 mil adeptos pelo mundo. Tá? O outro é um indivíduo chamado David Shapler, da Inglaterra. Olha esse aqui. Descobriu a identidade messiânica numa viagem com cogumelos alucinógenos em 2007. Um espírito apareceu e deu a notícia que ele era Jesus Cristo. Não dispensa um cigarrinho de maconha, vive com alguns amigos numa comunidade seminômade, ocupando casas vazias em Londres. Ou seja, existem pessoas que acompanham ele. O outro é o nosso famoso Henrique Cristo. Quem nunca ouviu falar do Henrique Cristo brasileiro? Irmãos, ele saiu da casa dele aos 13 anos, foi para Brasília, vive numa imensa chácara
e possui adeptos e fama pelo mundo, pelo Brasil inteiro. O outro é o Michel Traverser, do Novo México, nos Estados Unidos, que foi condenado à morte por violentar fiéis dele, em especial adolescentes de 16 anos. Então, mais uma vez, irmãos, eu chamo a atenção. Vocês creem na Bíblia? No que está escrito? Porque às vezes existem aqueles irmãos que falam assim, impossível alguém achar e acreditar que a pessoa se passa por Jesus Cristo. É impossível, não, irmãos. Há pessoas que acreditam. Então nós estamos vivendo um mundo de enganação. Há os falsos profetas já entre nós. E não são poucos, não, são vários profetas, que se dizem profetas. Só para vocês terem uma ideia, do século XIX até agora, 26 pessoas já se intitularam Jesus Cristo e já arrastaram multidões e multidões. Tá? E como não sermos enganados então, irmãos? A resposta é bem simples novamente. Leia a Bíblia. Busque as respostas na Bíblia. Então, temos lá então. Primeiro sinal do fim dos tempos é a enganação. Agora vamos para uma segunda evidência, irmãos. Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 8. Mateus 24, do 6 ao 8. Essa eu acho que é uma das evidências mais comuns que a gente tem conhecimento hoje. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Irmãos, depois da enganação dos falsos cristos, a segunda evidência são guerras, tragédias, catástrofes. E é assim, não é que uma acontece e depois inicia-se a outra. Há uma majoração. O que é majoração? Uma soma-se à outra e assim vai se somando. Então nós estamos hoje numa época de enganadores, de falsos profetas. Para vocês terem uma ideia, irmãos, em 100 anos já foram registradas mais de 80 guerras. E não é só essa guerra de bomba, exército contra exército. Nós hoje sofremos uma guerra ideológica. Nós temos a guerra do tráfico. Nós temos a guerra de valores morais contra uma sociedade que quer implantar a liberação do aborto, a liberação da droga, né? Nós temos o terrorismo batendo a porta, nós temos tsunamis, terremotos, vulcões que estavam há 2000 anos adormecidos, voltaram à ativa. E aí vocês podem falar para mim, mas irmão, isso daí sempre aconteceu? Sempre aconteceu? Será que sempre aconteceu numa velocidade do que está acontecendo? Irmãos, eu não acredito que é o fim do tempo. Não estou falando que o fim do tempo. Mas eu pergunto para vocês, quando será então o fim do tempo? Quando será o juízo final? Alguém sabe a data? Ninguém sabe, somente o Pai sabe o dia do retorno. E por isso que nós temos que estar preparados, irmãos. Você está fortalecendo sua fé? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Porque pode ser que o dia seja hoje. Nós estamos preparados? Para vocês terem uma ideia, irmãos, como o pastor já disse aqui, o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. 1,3 bilhões vivem na miséria, na pobreza máxima, passam fome. Estamos vivendo um tempo em que as pestes de antigamente
peste bubônica, a peste negra que assolou a Idade Média, a Europa na Idade Média, sarampo, estamos aí com uma epidemia de sarampo, febre amarela, varíola, estão voltando hoje com muito mais força. Aquilo que era doencinha de criança, hoje mata. Tá? Mas, irmão, quando vai ser o dia do juízo final, do fim? Não sei, irmãos. Eu só estou dizendo para vocês que da mesma forma que o Espírito Santo tocou no meu coração, eu quero que vocês sintam isso. Nós precisamos estar preparados. Não durmam, irmãos. Não pense que isso vai acontecer daqui 3.000 anos, 5.000 anos. Eu vou morrer, eu não vou estar aqui para ver. Eu não tenho essa certeza. Eu não sei quando a igreja será arrebatada, e eu quero ter o meu nome chamado quando a trombeta soar. Eu fico imaginando, irmãos, a sensação maravilhosa de a trombeta soar e você, ir direto para o terceiro céu, para o paraíso. Então eu penso nisso, que se esse dia for hoje, eu quero estar preparado. Eu não quero passar pelo sofrimento e pela tribulação que virá assolar o mundo. Então, a minha mensagem hoje, irmãos, é que para você que está acordando, ou melhor, está dormindo na presença do Senhor, você que está encostado no monte esperando o mundo acabar, né? Aquele ditado, né? Que se o mundo acabar, você vai levar 3 dias para morrer. Irmãos, volto a falar, você acredita no que está escrito aqui? Porque eu creio no que está escrito aqui. Eu creio porque Jesus já provou para os discípulos, no seu sermão profético, que o templo seria destruído, nenhuma pedra ficaria sobre pedra. E isso aconteceu. Tá? Se a gente for então agora lá para Mateus 24, versículos 9 e 10, irmãos. Vamos ler esse versículo. E eu só peço que vocês vão assimilando as coisas, tá? Enganação, tragédia, catástrofe, fome, peste. E agora? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. A perseguição dos cristãos. Mas isso não acontece. 7 bilhões de pessoas, irmãos. A maior comunidade, ou melhor, desses 7 bilhões, 1/3 é cristão. Nós somos em mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Teve uma pesquisa de uma organização não governamental na Alemanha, tá? E eles levantaram que 80% da discriminação religiosa acontece em relação aos cristãos. Cristão é todo aquele que acredita em Cristo. Tá? E nós temos então o islamismo, né, o budismo, né, o satanismo. Tá? Isso são todas religiões. Nós, cristãos, somos mais de 2 bilhões. E aí, irmãos, eu só vou falar para vocês o seguinte: perseguição, irmão, isso não acontece, eu nunca vi ninguém ser perseguido aqui. Então tá bom. China, maior país habitado do mundo, é proibido ler Bíblia para as crianças. Proibido a leitura da Bíblia para a criança. Isso que a minha pequenininha faz de vir aqui orar, lá é condenação, não é permitido. Egito, mais de 100 de mortos lá, em 3 ataques à igreja e inúmeras execuções individuais de cristãos mortos nas mãos de extremistas islâmicos. Vai lá para o Egito e fala que você ama a Deus, você crê em Cristo. É um país, irmãos, não é um bairro, não é uma rua,
que a gente vê aí, né, o Rio de Janeiro, o cidadão entrou numa rua errada na favela e morreu. Não, é um país. Iraque, o Estado Islâmico tentou eliminar o cristianismo nas áreas sob seu comando, destruindo igrejas e forçando as pessoas a trocarem Jesus por Maomé. O que diz lá o versículo? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Iraque, você ama Jesus? Não. Você ama Maomé. Você não ama Maomé? Então você morre. Você nega a sua fé a Jesus e passa a adorar Maomé. Coreia do Norte. Irmãos, as pessoas lá, os norte-coreanos, quem lê um pouquinho vai descobrir que eles fazem cultos no subsolo, em bunkers, sem que ninguém saiba, porque se souber na Coreia, eles são enviados para campos de concentração. São executados, torturados, passam fome, realizam abortos forçados e estupram as mulheres. Tá? Lá a perseguição e o extermínio é contínuo e se assemelha ao Holocausto judeu. Coreia do Norte. Arábia Saudita aplica a lei de morte aos muçulmanos que se convertem a Jesus. Isso daí, pessoal, eu falei só alguns países. São mais de 40 países que perseguem os cristãos. Irmão, mas isso é lá fora. Lá fora? Então tá bom. Semana passada em Assis. Tá dando para ouvir, Otacílio? Semana passada em Assis. Alguém conhece Assis? Gente, não é Assis na Itália, tá? É Assis. Uma palestrante numa faculdade particular falou de Jesus. Deu exemplo de Jesus na palestra dela. Um dos alunos, um dos ouvintes da palestra foi até a direção da faculdade e reclamou, porque ele se sentiu constrangido, porque ela tinha falado de Jesus dentro de uma palestra na sala de aula. Assis. Ela foi chamada na direção e proibida de dar conotação religiosa ou exemplos usando pessoas da Bíblia, em especial Jesus Cristo. Assis, irmãos. Nós somos perseguidos? Somos. Indiretamente, tá? Já tivemos aqui, testemunhos, né? Vou citar, ela não está aqui, mas a Ângela já testemunhou que ela foi orientada a não falar de Deus, de Jesus, durante as suas aulas. Quem quiser saber um pouquinho mais, conversa com o Ney também. Ideologia, guerras ideológicas, entendeu? Voltando lá atrás então, o mundo jaz no maligno, irmãos. Ele vai tentar de todas as formas nos tirar do caminho que nos leva à eternidade. Então eu volto a falar para vocês, fortaleça a fé, fortaleça, irmãos, porque chegará o dia, irmão, não vai acontecer, está na Bíblia, está escrito, como o hino que a gente cantou agora há pouco. O que falava o hino? Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Se cumprirá. Irmão, não, olha, isso vai acontecer, mas pode mudar, pode haver um avivamento, enorme no mundo. Mas vai acontecer. Essa palavra se cumprirá. Vamos ver agora então, Mateus 24, versículo 10.
Eu usei a tradução da Nova Viva Bíblia lá, né, em português, porque ela diz assim, ó, a tradução da versão internacional: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Na Nova Viva Bíblia, diz assim, ó, muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, o que é abandonar a fé? O que é esse abandonar a fé? Abandonar a fé é deixar de acreditar e de crer em Deus. Simplesmente, ele deixa de existir. Mas, como assim? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Eu acho que o churrasco... Acho que a confraternização vai estar um pouquinho molhada. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aquilo que eu volto a falar, né? Foi o estudo realizado aqui sobre a excelência com Deus. Irmãos, por isso vocês precisam acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, né? Ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a amizade cristã e a amizade cristã o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, irmãos, nós precisamos acrescentar a nossa fé. Olha, a fé é o alicerce, é a base. Se eu não tenho fé, se eu abandonei minha fé, né? Se eu deixei de crer em Deus, eu vou me tornar então um ser infrutífero e inútil ao pleno conhecimento. E o que gera isso? A perda da salvação. Só isso, irmãos. Perdi a salvação. Ah, irmão, mas não acontece juízo final. Porque lá eu não falei que aquele que crê e ouve a minha palavra passará da morte para a vida sem julgamento. Ó, eu vou direto, como o pastor falou na terça-feira. Não tenho fé, não creio em Deus, sou inútil para Ele. Ah, você agora não me quer mais? Tranquilo. Ô Campos, Chesterton Campos, pode vir aqui. Seus livros de obras, seu livro da vida, vamos ao julgamento. Você me abandonou, lago de fogo, segunda morte eterna, sem a presença de Deus. Irmãos, isso é sério. Eu sinto esse temor no meu coração. Independente se eu morrer amanhã, ou hoje, amanhã, daqui 50 anos, eu vou passar por isso. E se eu creio em Deus, e se eu fortalecer a minha fé até meu último dia, espero que Ele me passe da morte para a vida sem esse julgamento. É isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Ser crente, cristão, acreditar em Deus, não é simplesmente vir aqui cumprir protocolo. Não é achar que, eu fui na igreja, quando que eu fui? Não, eu já fui no domingo. Não preciso mais de Deus. Olha, eu sentei lá na primeira fileira, eu ouvi o pastor de perto, eu assimilei a palavra. Ótimo. Você está executando a palavra?
Você está seguindo o que foi pregado? Irmãos, revejam esses conceitos. Não precisamos de pessoas que cumpram protocolos. A gente não precisa de irmãos que venham aqui e depois chegam ali e falam assim, não, opa, todo domingo eu vou na igreja. Não precisa disso, irmãos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que vocês sintam a necessidade de vocês mesmos buscarem o fortalecimento nesse crer em Deus. Nesse ser que é subjetivo, mas passa a ser concreto na nossa vida. A fé, irmãos, a gente usa ela e, na verdade, a gente confunde a fé com sentimento, com desejo. Ah, eu desejo tal coisa, eu tenho uma fé. Não. A gente tenta entender a fé pela mente. E não é pela mente, irmãos, é pelo coração. Lembra que eu falei lá no começo que o Espírito de Deus habita no coração? Então, se você tem o Espírito de Deus dentro do seu coração, você crê nele. E se você crê nele, então fortaleça isso a cada dia que passar. Busque fortalecer esse Espírito. Limpe o seu coração cada dia que passa. Não deixe que o ódio, o rancor, a angústia, o desejo de fazer o mal ao próximo, ocupe esse lugar. Porque quanto mais você comunga com Deus, fala com Ele, crê nele, você fortalece esse Espírito dentro de você. Irmãos, e é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei se vocês sentem o fato de você ser considerado filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que é ser filho de um ser que criou a tudo e a todos, sem exceção? Eu estou aqui porque Ele me criou. Você está aqui porque Ele te criou. E Ele soprou a centelha da vida no seu coração. Às vezes a gente olha para as pessoas mais ricas do mundo, como já foi tema aqui de estudo, o pouco e o muito. Ah, como eu gostaria de ser o filho do príncipe Charlie, lá no Reino Unido, na Inglaterra, andar de carruagem. Oh, que maravilha, não ter compromisso com nada, estralar um dedo, ter 15 serviçais ao meu dispor. Mas aquele príncipe, às vezes, não é considerado filho de Deus como você é. Porque ele não tem o entendimento. Ele tem um entendimento material dessa vida, que é passageira, irmãos. Eu tenho uma analogia que é assim, o céu. Você quer viver comigo? Eu vou te provar. Você é merecedor de viver eternamente comigo? Você é merecedor disso? Então, peraí, eu vou te provar. Você vai viver 70 anos, 80 anos, 90 anos na terra. E se você passar por ela, tendo eu como seu referencial, como seu pai realmente, aí eu vou te trazer para morar eternamente comigo. Mas eu preciso da prova, porque você me negou lá no passado. Irmãos, eu tenho uma filha que está lá no colo da minha esposa. Quem é pai e mãe aqui sabe o amor que a gente tem pelo nosso filho. Fazemos tudo por ele. Agora imagine vocês, Deus criou o céu, a terra, dividiu a água, criou as criaturas, estrelas, sol. E aí a última criação dele, a mais perfeita, foi o homem. E depois de ter criado o homem, veio Satanás, Lúcifer, que quer dizer luz, luz do amanhecer. Ele foi banido do reino de Deus, porque ele é criação de Deus. E aí ele, na revolta dele, na vingança, o que ele fez? Colocou o pecado no homem. O homem confiou nele. Irmãos, é a mesma coisa do seu filho, você fazer tudo por ele, e aí ele elogiar o pai do amigo.
Né, Otaci? Ó, pai, o senhor é bom, mas o pai do meu amigo é melhor ainda. Aí você olha e fala assim, meu, desde o dia que você nasceu eu te acompanho. E agora o pai do seu amigo é melhor que eu. Então imagine a sensação, né? Você fazer com todo o carinho, todo o amor, e a criação perfeita virou as costas para ele. Então hoje, irmãos, ó, nós estamos de passagem aqui. Coloque isso na cabeça. E se nós conseguirmos passar, é pouquinho tempo, irmãos. Ô louco, 70 anos é pouco? É pouco. 80 anos é pouco? É pouco. Pergunta para quem tem 70, 80 anos se não é pouco. Ele olha para trás e fala assim, parece que eu tinha 20 ontem. Parece que eu fiz 35 anteontem. E já estou com 80 anos. É pouco, irmãos. Para o que a gente vai receber lá na frente. O eterno é aquilo que está fora do tempo. Então reflita sobre isso, irmãos. Ao crer com o coração, temos a certeza que o espiritual se torna realidade. A fé é certeza, é real. Por meio da fé, saímos do abstrato e vamos em direção ao concreto, fazendo que tudo o que Deus é se torne realidade em nós. Alguém já viu Deus? Alguém já tocou Deus? Mas alguém já ouviu Deus? Alguém já sentiu Deus? Alguém já viu as maravilhas que Deus fez? Por quê? Porque você crê nele. Você dorme, você descansa nele. Isso é o crer. É você entregar o problema e falar assim, pai, vou dormir, porque eu creio. Isso é a fé. E como a gente viu que a fé é o alicerce, e é através dela que você vai colocar, como o pastor falou, os primeiro andar, a sua virtude, que é o bom testemunho, o conhecimento para você poder responder do porquê da sua fé, né? E depois você tem o domínio próprio, né? E aí vem a perseverança, a piedade, o amor fraternal e o amor ágape. Olha a construção, irmãos. Quem não viu essa pregação, esse estudo, por gentileza, façam, vejam. Nós temos muito que crescer ainda. É um construir realmente. É um construir de um prédio realmente. Dessa forma, irmãos, a gente só tem que refletir em alguns aspectos. Primeiro, Lúcifer, o maligno, demônio, Satanás. Irmão, não pode falar. Pode, ele existe. Ele é real. Ele vaga pela terra. Ele anda. Ele espera um vacilo seu para ele te catar. Ele foi um anjo criado por Deus e tomava conta de anjos no céu. Só que ele quis tomar o lugar de Deus e foi banido. E ele se revolta então. E aonde ele foi pegar? Naquilo que Deus mais amava. Nós, irmãos, nós somos a coisa que Deus mais ama. Não existe outra coisa. E mesmo sabendo disso, nós somos, como que eu vou dizer? Não é infiéis, mas nós somos mesquinhos às vezes. A gente acha que nós temos razão e não Deus. Parou para pensar nisso? Eu estou certo. Não, Deus está errado. Eu quero fazer isso. Mas isso é ruim, isso é proibido. Não, mas Deus não está vendo, não. É um pecadinho. Alguém já parou para fazer as contas de quanto tempo Jesus andou pela terra, irmãos? Quantos dias Jesus andou aqui? Uma conta simples, 365 dias, que é um ano, vezes 33 anos, você tem 12.045 dias. 12.045 dias sem pecar. Sem pecar.
Eu desafio vocês amanhã a acordar e contar 24 horas quantos pecados vocês vão cometer. Quantos pecados a gente comete. Mas a gente não para contar os nossos pecados. E aí quando você olha para Jesus e vê um homem que vagou pela terra, que andou por essa terra 12.045 dias, sem uma vez pecar. E aí eu percebo que nós estamos muito longe da perfeição. E somos hipócritas. E duvidamos de Deus. E duvidamos da sua palavra. Duvidamos da Bíblia. Buscamos livros de autoajuda, né? Doutor A, doutor B, doutor C. Conversei com o cicrano, homem renomado, que me disse que a vida é assim, assim, assado. Eu tenho que fazer assim, assim, assado. E deixamos isso aqui de lado. Irmãos, Satanás não cria nada. Ele não tem poder de criar nada. Ele só copia o que Deus faz. Deus é bondade, Satanás é maldade. Deus é justiça, o Satanás é injustiça. Deus tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás também tem a dele. É o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Quem quiser estudar um pouquinho mais, é porque é um tema, irmãos, que você se aprofunda. Você tem o anticristo, o surgimento do anticristo, você vai para Apocalipse, você tem o juízo final, você tem o trono. Então, só estou dando assim um exemplo pequenininho de que nós temos que fortalecer a nossa fé. Não abandone o alicerce seu. Não deixe o mato tomar conta do seu alicerce, a sua ferragem começar a enferrujar, porque quando você for querer pôr o primeiro andar, às vezes você não vai sustentar o peso desse andar, do segundo, do terceiro, e é onde desmorona. Por isso que nós vemos irmãos que vão, chegam lá na frente, viram as costas. Mas por que você abandonou a Cristo? Porque não acredito mais nele. Porque a fé dele não era forte. Ele não teve o alicerce fortalecido. Ele fez lá com barro, com areia de quinta, colocou um tijolinho que não valia nada, né? Investiu pouco na fé dele. Não aguenta, irmãos. Não aguenta o peso. Por isso que a gente não vê igrejas lotadas. E quando vemos as igrejas hoje lotadas, não é pelo evangelho, é pelo comércio. Porque se você vier para a minha igreja, amanhã você tem 2 empresas, 5 carros importados, um apartamento nos Estados Unidos. É por isso. É buscar o muito aqui. Eu quero posses, eu quero riquezas. É isso que nós buscamos aqui. Porém, eu sempre digo, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Se vocês desacreditam, vá um dia ver uma exumação de um corpo. E você vai ver lá o pedaço do dente de ouro que ficou, a aliança que ficou, a pulseira que ficou. Não foi. Irmãos, Deus nunca puniu ninguém sem avisar antes. Está aqui, ó. Ele sempre avisou. Vai acontecer isso. Faça isso. Tome cuidado nisso. Porque eu vou fazer isso. Dilúvio foi assim. Sodoma e Gomorra foi assim. E tantas outras passagens que temos aqui na Bíblia. Deus cumpriu todas. E não vai ser essa, irmãos, que ele vai deixar de lado. Não, eu cansei dessa minha criação. Não, pelo contrário.
Não devemos praticar a apostasia, irmãos, que é o afastamento deliberado de Deus. Devemos cada dia mais fortalecer nossa fé, pois somente Deus sabe o dia e a hora. Hoje com o Dr. Google, alguém já ouviu falar do Dr. Google? É o Dr. Google. Você vai lá no Google, juízo final. Você ouve lá uma pregação, já. Eu quero ouvir 1 Samuel pelo Cid Moreira. Vai lá, Cid Moreira. Eu ouvi. Apostasia, irmãos. Você acha que você sabe, você acha que você domina, você acha que você não precisa mais de Deus, porque eu acredito, já sou salvo. Fui batizado, desci as águas, morri para o mundo, vivi, nasci para um novo ser. Será? Será que foi isso mesmo? Ou você foi lá se batizar com aquela falsa intenção de, estou carregado de pecado, deixa eu tomar um banho para dar uma aliviada nos meus pecados e eu tentar começar do zero. Mas aí quando eu estiver lá muito carregadão, eu vou para outra denominação, vou lá, batismo outra vez, entendeu? E vou limpando do pecado, né? Cada 5 anos eu vou numa nova denominação, né? Mudo de cidade, não levo a carta de indicação da igreja e vou batizando. Nós não devemos achar que sabemos tudo, porque por mais que a gente pense ou ache que sabemos, nós nunca sabemos nada. Nunca, irmãos. Você pode ler a Bíblia de trás para frente, saber todos os versículos, todas as indicações, citações, referências, e aí eu chego, leio um versículo na tua presença e falo assim, no meu entender é isso. Aí você olha e fala assim, gente, eu nunca vi por esse prisma, eu nunca observei por esse lado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo de uma forma que não falou com você, e Ele me usa para te falar e te mostrar algo que você até então não tinha visto. Então nunca pense que você vai saber, dominar, ser. Nunca. Quero encerrar, irmãos, lendo Mateus 24, versículo 43 ao 44. Mateus 24, 43 ao 44. Lembre-se disto, se o dono da casa, olha só, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Irmãos. Mas não vai acontecer hoje à noite. O ladrão avisa quando vai levar a sua casa? Você tem a certeza que nada acontece. Mas e se acontecer? Mas hoje, irmão, dia 18 de outubro, possível? Será? Você está preparado? Se a trombeta soar, você está preparado? A hora que você olhar de lado e ver que aquele próximo a você não está mais próximo e você ficou? E você ficou? Você deitar com o seu esposo, com a sua esposa, acordar e você ver sozinho na cama? E aí você perguntar e falar assim, ele foi arrebatado. Ele subiu. Aí o desespero vai bater. Irmãos, encerro aqui então, relembrando vocês. Ame a Deus. Primeiro mandamento. Ame, goste.
Ame. O mundo é do maligno. É dele. E ele está fazendo de tudo para nos cegar. Tecnologia, né? Evolução. Isso é para o bem da humanidade. É isso. É como o pastor uma vez falou aqui nesse púlpito e eu gravei isso. Por mais que você trabalhe, você nunca para de trabalhar. Ah, mas isso é de Deus. Será? Se parar uma carreta de dinheiro na sua casa, você não vai parar de trabalhar. Pelo contrário, você vai ter mais trabalho. Porque sabe por quê? Porque o seu coração está aqui ainda, na matéria. Não posso perder esse dinheiro, tenho que multiplicar esse dinheiro. Nossa, eu ganhei uma carreta de dinheiro, eu tenho que fazer dobrar a carreta de dinheiro. E você se mata de trabalhar. E o que acontece quando você trabalha? Você esquece de Deus. Não posso ir na igreja porque estou trabalhando. Não posso ir na pregação porque eu cheguei cansado do trabalho. Pode reparar, irmãos. Você sempre joga a desculpa no cansaço do trabalho. A gente coloca Deus sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, 10º plano. Deixa eu ver aqui. Trabalhei mais um pouco, agora descansei. Faz tempo que eu não assisto a novela. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Faz 2 meses que eu não vou na igreja. Está na hora de ir na igreja, né? Faz 2 meses, é bom sempre dar uma aparecida lá, porque vai que o pastor me chame a atenção. Não é Deus, vai que o pastor me chame a atenção. Né? Eu tenho que estar presente na igreja. Irmãos, fortaleça a fé constantemente, para que possamos superar a tudo o que está acontecendo. Tudo já está acontecendo. E o que virá a acontecer. E para que possamos desfrutar a vida eterna, passando da morte para a vida, sem o julgamento final. Obrigado, irmãos, e que Deus abençoe a todos.